wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying. And it's good enough for people. Give it all time. Listen, give it all time. Listen, give it all time. Listen, it's good enough for me. It's so good I won't know other. For it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this all time, listen. Give me this all time, listen. Give me this all time, listen. It's good enough for me. All of us can sing like it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time listen. Got that old time listen. Got that old time listen. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. It wouldn't fit a man of God. Isto não encaixaria em um homem de Deus. Sing off of me. Ele disse, tire esta coisa de mim. PhD. Amen. Eu não preciso de seu grau de PhD. Amém. But I'm a witness of what? That I never tried this kind of stuff. I don't know anything about the theology. Let me go the way the Lord delivered me from the lion and the bear. Sou uma testemunha de quê? Disse, eu nunca experimentei este tipo de coisa. Eu não sei nada sobre sua teologia. Deixe-me ir da maneira que o Senhor me livrou do leão e do urso. What I say today, brother, don't let me go with some psychology, but let me go with the old-fashioned baptism of the Holy Ghost. Isso é o que eu digo hoje, irmão. Não me deixe ir com alguma psicologia, mas deixe-me ir com o batismo antiquado do Espírito Santo, que me tirou da boca da Batista e me libertou. Deixe-me ir assim.
Let me go like that. Oh, he said, I can't go with all this. I never tried it. Don't know nothing about it. How do I know how to stand and repeat all these creeds and everything like that? I don't know nothing about it. Said, take the thing off of me. Oh, ele disse, eu não posso ir com tudo isto que nunca experimentei. Eu não conheço nada sobre isto. Como saberei como me colocar de pé e repetir todos estes credos e tudo mais assim? Eu não sei nada a respeito, disse. Tire essa coisa de mim. Reached back, picked up his little sling, shot it out like running. You know how you feel when you get your sling in your hand. Então, eles tiraram aquilo. Ele se sentiu muito bem, estendeu a mão para trás e apanhou sua pequena funda. Ele teve vontade de correr. He looked over and I said, what are you going to do about it? Você sabe como se sente quando se tem a funda na mão? Ele olhou ali. He said, I'm coming. Amen. E Golias disse, o que você fará? Davi disse, já estou indo, amém. That this little slingshot, run down across the creek and picked him up 5 rocks. Put one of them in there, wound it up in his hands, and Goliath said, do you mean to... Apanhou sua pequena funda, correu para o outro lado do riacho e apanhou 5 pedras. Colocou uma ali e enrolou com suas mãos. That little holy roller, that little fellow out of it, whatever he is, coming down to meet me? E Golias disse, você quer me dizer que é aquele pequeno santo rolador, ou você sabe aquele pequeno sujeito sem instrução, ou seja o que for que ele seja, vai sair ao meu encontro ali? Ele disse, eu com todos os meus graus e tudo, ora, eu não posso nem mesmo perder meu tempo com ele. Falando sobre cura divina, falando sobre o poder de Deus, falando sobre salvação, não posso nem mesmo perder meu tempo com ele. Mas ele era uma testemunha do que ele falava. Vamos cantar o hino de número 300. Quero Salvador comigo. Dó. Eu sem ele não posso andar. Quero Salvador comigo, eu sem ele não posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor. Consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é a minha fé. Quando vacilar meu pé, confiando no Senhor, consolado em seu
sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em que viver. Pela luz e entre as sombras, no conflito e no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Graças a Deus. Vamos cantar 298, uma página atrás do inário. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus com
mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, vaso que leve a mensagem. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Nosso boa noite a todos nossos irmãos. Quando fala irmãos, também fala irmã, não é? Irmãs. E cumprimentamos aos que estão a longa distância através da internet, todo o campo aqui da região de Iporá, Goiás. Nós
temos algumas pessoas, como o irmão José Maria, em Altamira, no Pará, Assurimim, a região dele lá, Assurimim, no sítio Recanto das Águias. Esse nome pegou bem para o sítio dos crentes, né? Sítio Recanto das Águias. Eu estou desejando estar lá com o irmão José Maria, mas eu tenho que ter a autorização do pastor Francisco das Chagas, que é o pastor dele, né? Então você precisa me passar o telefone do pastor Francisco para me falar com ele. Se ele autorizar, eu vou. Só que autorizando, ele tem que estar conosco lá também, né? Presente, matar um pouco da saudade. Só porque precisa esperar um pouquinho. A hora que acalmar mais os 4 ventos da terra, né, que estão assoprando aí. Nós temos lá o Givaldo Silva também, que assiste já há algum tempo aqui conosco, alguns cultos. Quando nós passamos o link para ele, ele é um corretor de imóvel, fiquei conhecendo, tive contato com ele, ligando para informar lá sobre uma terra. Ele está vendendo, ou estava vendendo uma terra, 16 alqueires, com uma mansão muito boa dentro, por 400 mil. Ora, imagine, terra melhor do que as nossas aqui às vezes. Então ele é corretor de imóvel lá em Altamira, vende fazenda, Givaldo Silva. Vou fazer um comercialzinho para ele aqui, não é? O telefone dele é 993-9167-5888. Se alguém estiver nos ouvindo, quiser informar sobre fazenda lá no Pará, é com Givaldo Silva. Deus te abençoe, meu irmão. Tem muito jeito de ser Eu falei assim, isso aqui é presbítero, pelo jeito, mas às vezes não é? Mas nos sentimos bem com a maneira dele, né? Uma pessoa simples, humilde, parece ser uma pessoa muito afetiva. Deus te abençoe aí. E também o Jurandir, lá em Fazenda Nova, sempre está nos assistindo com a família, é nosso vizinho ali. O Miguel, que também é nosso irmão, está sempre assistindo em Fazenda Nova. E os outros, como Monservino e a irmã Neuza, muitos outros também nos acompanham lá, porque eles já são da igreja, né? Congregam conosco. Então depois nós vamos notificar os demais, né? No fim do culto, que estão conosco. Deus abençoe grandemente a cada pessoa durante esse culto que nós estamos tendo aqui em Iporá, Goiás. Estamos aqui na capital do Mato Grosso goiano, a capital federal do muladeiro. Olha só, muladeiro, né? Para nós da mensagem cristãos, nós não participamos disto, mas socialmente falando, é a cidade que tem esta festa aqui todo ano, né? É a festa dos muladeiros. Vem aqui gente até dos Estados Unidos, é o governador, que é fazendeiro, de origem de fazendeiro, estão todos aqui por essa ocasião. Então nós estamos numa cidade pequena, mas muito boa para viver. Somos felizes aqui, não é? Graças a Deus. Nós vamos falar mais um pouquinho da mensagem que estamos em apreço. Eu quero até que vocês peguem o nome dela para mim lá, porque eu vou tirando as páginas aqui, colocando na pasta para diminuir o volume. Aquela pasta minha por dentro lá, vocês podem pegar o nome do sermão que foi pregado pelo profeta desta era, William Marion Branham. Ele é o 7º mensageiro para a igreja gentílica. Nós tivemos 7 eras com 7 mensageiros.
Paulo foi o mensageiro da primeira e William Branham é o mensageiro da última era. A mensagem que ele pregou nos trouxe um profundo conhecimento da palavra de Deus, porque ele veio revelar os mistérios de Deus, todos os mistérios de Deus que Deus tinha para esta era. Nós estamos agora no desfecho final de todos os acontecimentos que essa terra esperava ter. Todas as profecias estão se cumprindo agora. Nós temos profecias até sobre esses vírus que estão aí, né? Jesus falou disso em Mateus 24. Hoje eu estava aqui num shopping de construção e eu fiquei estarrecido, porque começou esses dias esse shopping de construção e não estava cabendo o povo, fazendo compras. Eu falei, está cumprindo Mateus 24. Os dias de Noé construíam, comiam, bebiam, tudo está cumprindo, né? Dias de Sodoma e os dias de Noé. Então nós estamos vivendo o cumprimento de todas as profecias. E o mais sublime, mais importante é a revelação dos mistérios de Deus. Se você ler Apocalipse 10:7, ali fala do sétimo anjo revelando os mistérios de Deus para esta era. E estes mistérios compreendem a 1.200 sermões que ele pregou, já partiu para o Senhor, mas a mensagem dele continua conosco. Nós estamos pregando essa mensagem desde 72 aqui no Brasil. Eu comecei em 1972, 71, 72, a pregar esta mensagem e agora está completando 51 anos que nós estamos ministrando a palavra. Inclusive, irmão, nós já fomos pastores aí em Altamira, irmão Givaldo Silva. Fomos pastores aí. O José Maria, que nós falamos aqui, aí do sítio Assurimim, aliás, sítio das Águias, em Assurimim, foi um dos nossos convertidos aí, e ele está até hoje como nosso companheiro, amigo, aí nesta cidade de Altamira. Temos muita gente aí que nós batizamos e deixamos aí nesta cidade. Então nós já passamos por aí, pelo Triângulo Mineiro, pelo Maranhão todo, e agora estamos encerrando a carreira aqui na nossa região de origem, né? Iporá, Goiás, Cachoeira de Goiás. Nós estamos encerrando nossa carreira praticamente aqui por essa região. Se demorar mais uns 15 anos, aí nós encerraremos, não é? Essa carreira, se o rapto demorar mais 15 anos. Nós vamos, a mensagem que nós estamos estudando com a igreja, ela é a mensagem: a fé é a substância. A fé é a substância. Eu fiquei maravilhado quando nós estudamos aqui, domingo passado à noite, porque nós estamos tendo culto aqui domingo à noite e quarta-feira à noite, né? Por enquanto, até passar aí esse vírus, essa contaminação, depois retornaremos aos cultos normais, que são 4 por semanas. E nós vamos continuar esta mensagem hoje. Vocês que estão nos assistindo aí pela internet, eu até gostaria de oferecer ao irmão Givaldo, lá em Altamira, e o irmão José Maria, o próximo hino que nós vamos ouvir aqui do Recanto da Fé, aqui no Brasil, à beira à margem do rio Araguaia. A escritura que nós estamos lendo para esse estudo está no livro de Hebreus, capítulo 11.
capítulo 11 mesmo? Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não, ou que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O testemunho aqui não é apenas dar um testemunho de cura, mas significa que eles viveram, eles tiveram uma vida que demonstrou o resultado desta fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez agradecidos pela oportunidade, ó Pai, de sermos abençoados. Todos nossos irmãos, através da internet, aqui presente na igreja, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos e os abençoe nesta hora, que esta mensagem possa ajudar a todos, ó Pai, levando a cura divina, a libertação, ó Deus, de todo o mal, Senhor. Se tem alguém que está deprimido, que ele volta a sorrir, volta a se alegrar, pela libertação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, se tem alguma pessoa que está acometido por esse vírus e ele está nos ouvindo, nesta hora nós oramos, ó Pai, que ele receba a sua libertação, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, todo o mal está repreendido e o Senhor possa ajudar as famílias nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Assentai, irmãos. Nós estudamos pouca coisa domingo passado, né? Pouca coisa, só 2 parágrafos da mensagem. E hoje nós vamos continuar a partir do parágrafo 65. Essa mensagem, nós recebemos ela através da internet e mandamos imprimi-la para que nós pudéssemos estudar com a igreja. Então ela tem os parágrafos. E nós paramos aqui no parágrafo 65 e agora vamos continuar a partir do parágrafo, aliás, do meio deste parágrafo, né? Agora, amigos, não me interprete mal. Posso dizer isso com reverência em meu coração, sabendo que sou uma pessoa destinada à eternidade, que um dia estará diante do julgamento. Existe um trono chamado trono branco. Todas as pessoas que não pertencem à noiva do Senhor Jesus Cristo, e nem mesmo os salvos comuns, e os judeus que farão parte dos eunucos que vão estarem com a noiva, serão ressuscitados na segunda ressurreição e vão apresentar-se ao trono branco para serem julgados. O profeta desta era, sendo conhecedor dessas coisas, ele diz assim: olha, vocês me piquem os pedacinhos, amontoam ali, joguem enxofre em cima, petróleo, põem fogo, deixa queimar aquela carne, mas não me deixe ir para o trono branco, porque será terrível, né? Quando a pessoa chegar a ir para o trono branco, ele já está sendo um réu confesso. Agora, a noiva não irá ao julgamento, porque o eleito, ele é julgado aqui. Nosso purgatório é aqui. É aqui que nós acertamos nossas contas em vida ainda. Então ele disse:
sabendo que somos destinados à eternidade e estaremos diante do julgamento, eu não quero fazer nada errado. Como eu diz aqui, não me interprete mal. Posso dizer isso com reverência em meu coração. Porque o temor, ele é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa tem temor de Deus, ele erra menos. Ele erra menos. Porque errar como ser humanos, nós vamos errar até o fim, até o dia da redenção plena. É quando nossos corpos serão transformados para encontrar o Senhor nos ares. Ali é a redenção plena, é a transformação de nossos corpos. Mas até lá, enquanto estivermos dentro deste corpo aqui, nós vamos cometer erros, falhas, os quais vamos pagar por eles aqui ainda. Milhares de pessoas estão perdendo o seu dom. Aqui é onde eu quero entrar num assunto muito importante para mim e acredito que será para vocês. Porque não é somente aquele que falava línguas estranhas e não fala mais. Vocês sabem que a pessoa pode perder o dom. Entre os 9 dons, ele pode perder 1, 2, 3 e até os 9. Quando ele afasta de Deus, quando ele sai da palavra, quando ele vai para o mundo, ele perde dons. Perde dons. Muitas pessoas falaram línguas estranhas, que é um dom, e não fala mais. Agora, isso aí é até bíblico. A Bíblia disse que, havendo línguas, cessarão, havendo profecias, cessarão. Quando e por quê? Porque quando viesse o que era perfeito. E o que é perfeito? A perfeição, ela só vem através da palavra revelada do dia. E nós temos uma mensagem que ela está acima de todos os dons. Porque os dons são dados até sem arrependimento. Uma pessoa não precisa arrepender-se, ser batizada e viver uma vida cristã para ser usado os dons. É por isso que existe muito enganos por aí, quando as pessoas estão usando dons, mas não têm uma vida que corresponde aos dons que elas estão usando. Porque os dons são dados sem arrependimento, diz a Bíblia. Então pode até perder, mas o que o profeta vai intensificar aqui mais, irmãos, será mais profundo ainda. E eu gostei muito disso aqui. Olha só, milhares de pessoas estão perdendo o seu dom. Eles não conseguem entender isso. E eles olharão e dirão: oh, ele é apenas um homem. A pessoa perde o dom do discernimento. Chega um ponto que ele não sabe mais nada do que está acontecendo. Infelizmente, irmãos, nós estamos numa era cheia destas coisas, porque é uma era da confusão. É uma era da confusão. E se a pessoa não estiver firmado na oração, em ler a palavra, em se livrar de certas coisas, porque é a era da ciência multiplicada. Jesus não disse: por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriarão. Uma das piores coisas da ciência hoje é o celular, é a comunicação, porque ficou fácil demais de barulhar as pessoas.
através da rede social. Rede social virou uma ferramenta terrível para confundir as pessoas. Eu já vivi 69 anos, participei do mundo, principalmente aqui em Goiás, no Brasil, onde não existia quase evolução. As pessoas vinham lá da Bahia e mudavam aqui para Goiás. Vinham morar aqui, trabalhar, adquirir família e patrimônios. E quando eles queriam saber a notícia dos parentes na Bahia, eles passavam até 6 meses, 1 ano, para receber uma notícia. É quando alguém vinha de lá, trazia as cartas, e aquelas cartas eram entregues aos familiares aqui, e aquilo ficava no meio ali da família, no convívio da família, sendo lida quase a noite inteira, admirados. Olha só, ela está falando aqui, ó, que aquele cavalo que nós tínhamos lá foi vendido, já morreu. E aquela vaca lá que nós tínhamos, eles detalhavam tudo na cartinha, na cartona, né? Porque eram muitas folhas para aquela família. Eles falavam assim, ó, quando o fulano nasceu, que é quem que traz a criança? Quem que trazia? A cegonha. A cegonha que trazia. E cegonha é um pássaro na beira do rio, né? Um pássaro. Então era trazido pela cegonha. E às vezes a cegonha chegava para dar a notícia, o menino já tinha virado rapaz, porque vinha de longe. Agora, hoje não tem isso, irmãos. Veja que não existia a malícia. As coisas eram tratadas da maneira mais direta. Os irmãos ficavam sabendo das coisas, era na igreja. Não existia essa inflamação demoníaca que a internet está causando no mundo. Porque a internet ele é a árvore da ciência do bem e do mal. Existe a boa coisa. Agora mesmo nós estamos usando a internet para falar com pessoas a 3.000 quilômetros, e quem sabe até nos Estados Unidos e outros países fora, como nós temos sido comunicados. É uma bênção, mas também ela é a árvore da ciência do mal. Essa facilidade de se interagir, isso tem causado muitos problemas. E as pessoas não veem que elas estão perdendo o dom. Olha só. Foi Deus, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eles não conseguem entender isso. Por que que está perdendo o dom? O maior dom que temos, irmãos, é saber crer nas pessoas devidas. Se você tiver a revelação para crer na pessoa devida, você está usando o dom do discernimento. O dom do discernimento. Mas por causa de tanta confusão e escândalo que está havendo, as pessoas vão perdendo a fé nos outros. Vão perdendo a fé e vão ficando desconfiados da vida. Nós tínhamos um irmão, pai do Oséias, que trabalha na técnica de som em Goiânia, que é primo primeiro do Raio. Aliás, primo segundo. O Oséias morou muito tempo conosco em Fazenda Nova. E ele tinha um negócio de falar assim, eu estou desconfiado. Tinha a língua presa e falava, eu estou desconfiado. Tudo para ele era estar desconfiado. Brincava com ele, eu estou desconfiado. Agora as pessoas vivem desconfiadas. Acabou, irmãos, a hegemonia. Acabou aquele
aquela confiança. Você ia em São Paulo, capital ali, no centro de São Paulo, você tinha medo de todo mundo, ou tem até hoje, né? Agora que é pior. Tarde da noite ninguém ia lá na Praça da Sé, porque era bandidos por todos os lados. Mas chegava aqui em Goiânia, aí você já andava tranquilo pela rua, tarde da noite, ninguém tinha medo. De repente começou os problemas em Goiânia, aí você vinha para Iporá. Que lugar, né, tranquilo. Qualquer hora da noite você sai na rua, deixa o carro aberto na porta do banco, e essa coisa toda, não tem tanta preocupação. Chega ali em Fazenda Nova, uma cidade pequena, e você nem se preocupa em fechar o carro para sair. E a coisa vai mudando devagar. De repente, Fazenda Nova já está ficando perigoso, no sítio já está perigoso, e você vai para uma fazenda mais longe. Lá está perigoso. O mundo está vivendo nessa desconfiança. Chegam a perder o dom. Meu Deus, perder o dom de poder confiar na palavra através de um ministro. Porque a palavra, ela não vem por anjos celestiais. Porque se Deus tivesse escolhido os anjos para descer aqui e pregar o Evangelho, conforme fosse a pessoa, e dizer assim: e se esse anjo for Lúcifer? E se esse anjo for um daqueles caídos? Porque a Bíblia diz que há anjos caídos. E anjos caídos são exatamente ministros. Porque a palavra anjo significa anjo dos céus e anjo da terra. Se você ler a sua Bíblia, você vai notar que anjo da terra é com A minúsculo. Anjo dos céus é com A maiúsculo. Mas são anjos. E se fosse os anjos dos céus com A maiúsculo, ainda teria muita desconfiança. Aí é que ficava pior, não é? Porque você ia chegar assim e ver um anjo ali na plataforma pregando, e de repente você fala assim: mas a Bíblia diz que os anjos perdidos se transformam em anjo de luz. E aí? Ele se transforma em anjo de luz. Quem que é o anjo de luz? É o ministro que prega a Bíblia sem torcê-la, sem mudar. É aquele que prega a mensagem do profeta desta era, sem mudar nada nela. Então nós temos que ter cuidado para não perdermos a fé. Deus já determinou para você o lugar aonde Ele escolheu para você congregar, o pastor a quem Deus enviou para te ajudar. Não fica vendido, não fica ouvindo, não fica muito curioso com mensagem de fora, pregador de fora e obreiros de fora, porque eles podem ser uma bênção para você, mas pode ser uma confusão na sua mente. Pode criar uma confusão. Então você precisa estar certo de quem está ensinando você a coisa mais sublime, que é o destino eterno. Destino eterno é como diz o profeta aqui: olha, eu não vou agir de qualquer maneira, falar qualquer coisa, porque eu tenho, aliás, existe um trono branco lá na frente.
Se as pessoas tivessem essa consciência, tivessem esse temor, não medo, nós não precisamos ter medo, porque se você tem medo, você perdeu a confiança no Calvário, você perdeu a confiança no sangue, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Então você está indo nesta jornada confiado no sacrifício. Mas muitos têm perdido o dom. Irmãos, teria uma expressão mais própria do que esta aqui, para nós meditarmos nesta noite? Como eles colocam lá, reflexão. Não existe uma reflexão maior do que essa no momento que nós estamos vivendo. Não existe. O profeta está dizendo assim, olha, eles olharão e dirão, ele é apenas um homem. Ele é apenas um homem. Você precisa saber diferenciar um ministério de Deus e o homem. Porque as pessoas estão mais voltadas para o homem do que para o ministério. Olha, irmãos, a maioria das pessoas não ficariam com Moisés hoje. A maioria das pessoas não ficariam com Elias hoje. Não ficariam com Paulo hoje. Foi por isso que Demas o abandonou. Quem era Demas? Era um malfeitor? Não, ele era um bom crente. Ele era um bom crente. Ele ajudava Paulo. Ele era companheiro de Paulo. Mas por que ele abandonou Paulo? Porque ele achou que ele havia fracassado. Porque Paulo falava a palavra e a pessoa ficava cega. De repente um homem foi lá e deu uns empurrões nele, jogou ele para lá, começou a bater nele, e ele não fez nada. O Alexandre Latueiro levantou dentro da igreja, causou danos, problemas, a ponto de Paulo escrever a Timóteo dizendo, livra-te dele. Porque ele causou-lhes males. Ele causou tantos males que Paulo não entregou Demas a Satanás. Não, mas Alexandre Latueiro, ele entregou a Satanás. Foi a segunda pessoa que Paulo entregou a Satanás. Foi aquele Jorge de 1 Coríntios 5 e depois o Alexandre Latueiro. E aonde estava Alexandre Latueiro? Estava lá na igreja de Paulo. Mas por quê? Porque eles não creram mais em Paulo. Demas diz assim, olha, esse homem está arrasado, porque ele não tem nem roupa para vestir, está pedindo para trazer a capa de frio dele, porque ele está tremendo de frio aqui na região. Tem dinheiro aí para ir numa loja comprar uma blusa, não? Não tem moral para pedir um irmão aí uma blusa emprestada? Fica aí agora no canto, tremendo de frio e pedindo para trazer a sua capa. Fracasso, né? Aparentemente fracasso. E Demas perdeu o dom. Demas perdeu o dom. E eles olharão e dirão, ele é apenas um homem. Isso é verdade. Foi Deus ou Moisés quem libertou o povo? O profeta faz a pergunta aqui, né? Foi Deus ou Moisés quem libertou o povo?
Eu sei que, mesmo bíblico como vocês são, vocês vão ficar em dúvida para responder. Quem foi, irmão Jorge? Alexandre, nosso companheiro. Deus através de Moisés. Quem foi que libertou o povo? Foi Deus em Moisés. Vem, eles choraram pelo libertador. Vocês vão notar aqui essa resposta do irmão Jorge, combinou com a resposta do profeta, mas ele vai levando a coisa mais para o homem. Porque o dom estava nele. O dom estava nele. Lembra que atrás, muitos têm perdido o dom. Eles choraram pelo libertador, lá no Egito. E quando Deus enviou o libertador a eles, eles falharam em ver, porque era por um homem. Misericórdia. Um homem, irmãos, ele não é diferente dos outros, não. Hebreus 5. Se você ler o capítulo 5 de Hebreus, você vai ver que o sacerdote, ele é tirado de entre os homens. Ele é um homem tal qual os demais. Eles choraram pelo libertador. E quando Deus enviou o libertador a eles, eles falharam em ver, porque era por um homem. Mas não era um homem, era Deus no homem. Que habita em mim. Eu às vezes leio aqui, porque a fita falhou um pouco, e a gente já entra na frente no assunto. Que habita em mim. Ele é quem faz as obras. Jesus falou isto. Aquele que habita em mim, ele é que faz as obras. Você vê? Mas ele era o presente de Deus para o mundo. Senhor Jesus. Deus o deu por você e por mim. Você não está feliz com isso? De Deus ter dado seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Veja, Deus o deu. Bem, agora as pessoas que creram que Deus o deu, elas podem ser salvas, porque você está crendo no dom de Deus. É o que Deus te deu. Mas aqueles que não creem, eles não podem ser salvos. E isso está certo? Está certo? Está certo. Porque as pessoas dizem assim: não, eu creio demais em Deus, eu creio demais em Jesus, eu creio demais em Maria, eu creio demais no Padre Cícero, eu creio demais na Aparecida, que voltou a aparecer de novo aí no Brasil. Eu creio demais. Mas não é apenas falar que crê, é o resultado da vida que vivemos é que mostra se cremos ou não. É o resultado da vida. E não há nenhuma outra maneira de entrar no reino, apenas por ele. Isso está certo. Bem, agora se você crer, pode ser salvo. Mas se você não crer, você não pode ser salvo, porque ele é o dom de Deus. Veja, as Escrituras dizem: nenhum homem. Nós sabemos que Deus estava com Cristo, pois nenhum homem poderia fazer as obras que ele fez, a menos que Deus estivesse com ele. Isso está certo? O profeta pergunta: isso está certo? Nenhum homem poderia fazer as obras que ele fez. Então o que foi? Deus estava testificando que aquele era seu Filho unigênito. Isso está certo? Deus testificou isso.
Ele disse: este é meu filho. Ele disse: se vocês não creem em mim, creiam nas obras. Isso está certo? Ele disse: o homem testifica de si mesmo. Você sabe como as Escrituras dizem: mas se ele testificar do que o que ele disser não for verdade, então não creiam em mim. Não creia no pastor, no pregador, que não fale a verdade. Por exemplo, aquele que está pregando que Deus é 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade, ele falhou com a verdade. Jesus não disse: eu e o Pai somos um? Como vai fazer dele uma segunda pessoa? O batismo não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esta ordem de Mateus 28, 19, fazendo discípulos, batizando-as em nome. Primeiro, você já nota aí, não falou nomes, porque se fosse 3, seriam nomes. Mas em nome, pega a sua Bíblia e lê lá em Mateus 28, 19. Em nome do Pai. Pai não é nome. Pai é um título. Eu sou pai, mas o meu nome não é pai. Eu sou filho, eu nasci de mulher, de homem, mas eu não sou, meu nome não é filho. Eu tenho um espírito, mas meu nome não é espírito. Eu tenho um nome: José Alves Rodrigues. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Porque Senhor, Deus é Senhor, Jesus é o Filho. O anjo disse para Maria: ele será chamado Jesus. E Espírito Santo é o ofício de Deus na igreja. Não faz dele uma pessoa, porque o Espírito não é uma pessoa. Ele está lá em Altamira nesta hora. Ele está aqui no Iporá. Ele está lá na América, lá no Japão. Ele está no mundo inteiro através da sua onisciência. Mas ele é Espírito. Se ele fosse uma pessoa, ele não estaria em todos os lugares. Mas se eu testificar o que eu disser for verdade, meu Pai testificará disso. E se eu lhes disser sobre um dom de cura divina, e Deus não testificar disso, deixe para lá. Não creia em quem está pregando e não está vivendo o que prega. Não creia, irmãos. Não é só a cura divina, não. É uma vida vivida. É uma vida cristã. Como que você vai crer num pastor divorciado, largou a esposa e casou-se com outra? Ele está em adultério. Como que você vai crer num pastor metido em políticas? A política é de Satanás. Jesus não aceitou adorar o diabo através destas coisas. E assim vai, nós não vamos entrar nesse mérito, mas é só para despertar os nossos irmãos. E não há nenhuma outra maneira de entrar no reino, apenas por Ele. É apenas por Jesus. Então o que foi? Deus estava testificando que aquele era seu filho. Agora eu prego a cura divina, e não existe cura divina em nosso meio? Eu estou sendo falso, né? Mas eu posso pregar, se eu tiver mais 1 ano, 10 anos, 1000 anos, para pregar a palavra sobre cura divina, eu posso pregar, porque nós temos visto a cura e os milagres em nosso meio. Pessoas curadas de câncer, aqui mesmo nós temos irmãos aqui. Pessoas libertadas de tantas enfermidades, doenças.
Então eu posso pregar isto com ousadia, porque Deus está confirmando estas coisas conosco. E essa mensagem que nós estamos aqui ensinando para a igreja é exatamente como você alcançar a fé da cura divina. Porque ela é positiva, ela é real. A cura divina é real. Se você crer em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos. Olha só a palavra fomos. A palavra fomos te coloca junto. Fomos sarados. Se você crer em Salmo 103, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Em Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crer nisto, levante agora, declara a sua libertação, declara a sua cura, porque a palavra que nós estamos pregando aqui te dá esta segurança. Levanta, vai comer, vai trabalhar, vai andar, vai alegrar, vai cantar, vai orar, continua a sua vida, porque Ele já te libertou. Aleluia. Deus testificou isso. Deus testificou isso em Jesus. Ele enviou Jesus e Ele testificou isso em Jesus. E Jesus nos responsabilizou muito com isso, porque Ele diz assim: e os sinais que eu fiz, vós também os fareis. Ele não falou? Agora nós temos que honrar a sua palavra. A nossa fé tem que honrar a palavra de Jesus. E ainda farás maiores. Olha, o profeta desta era, ele foi muito usado na cura divina. Só para vocês terem uma ideia da maneira como Deus o usou na cura divina. Ele chegou lá na Índia, fez uma campanha. E quando ele terminou o culto daquela noite, foi curado tanta gente naquele culto. Lá tinha mais de 30 mil pessoas naquele culto. E as pessoas iam ali, deixavam suas cadeiras de rodas, suas muletas, jogavam aquilo ali e saía pulando e gritando. No outro dia, o prefeito da cidade fez um desfile de 7 caminhões cheios de aparelhos ortopédicos, de pessoas que foram curadas naquele culto. E isso está documentado, gente. Isso aqui não é balela, não. Está documentado. 7 caminhões carregados de aparelhos ortopédicos de pessoas que foram curadas naquela reunião. Agora, quantas que foram curadas que não usavam aparelho? E saíram curadas? Foi o homem que cumpriu o que Jesus disse. Ainda farás maior do que esta. No ministério de Jesus houve 3 ressurreições. No ministério de William Branham houve 5 ressurreições. E Deus está continuando isso conosco. Nós estamos preparando a igreja para isso, para você crer na sua cura e na sua libertação. E nesta hora eu vou fechar os meus olhos, a igreja também, você aí também. Vamos falar com Ele, para Ele confirmar a sua libertação, a sua cura. Se você está com depressão, levante sua cabeça, comece a sorrir, alegrar nesta hora, porque o Senhor Jesus te liberta deste mal, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos agora, fortalece os fracos, ajude, ó Pai, os enfermos, para eles crerem na cura divina, a longa distância, a perto distância. Pai, nós o declaramos agora, a libertação, ó Deus, a cura divina,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus permitindo, nós estaremos de novo aqui domingo próximo para continuarmos esta poderosa mensagem a seu favor. Vamos embora, vamos continuar a vida feliz e alegre com nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O irmão Ezio e família em Novo Horizonte, no Maranhão. O irmão Ezio está visitando o sogro e a sogra e os cunhados, familhona, né? Deus abençoe vocês aí, irmão Ezio. Irmão Emi Alves em Cachoeira, irmão José Antônio em Cachoeira, José Antônio e família. Irmão Juversino e a Aparecida, juntamente com os irmãos Nestina e Flosina em Diorama. Nosso abraço para a irmã Nestina e a irmã Flosina. Saudade já de vocês, não é? E também Juversino e Aparecida. Vocês estão abençoados. O irmão, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Flávio Augusto Reis. Irmão Paulinho. Mata o homem, mas não troca o nome. Anel Ponte, não? Então é uma pessoa que está nos acompanhando nesta noite. Paulo Augusto Reis. Conhecido, né? Irmão Paulo. Ô irmão, fala assim, irmão Paulo do Macuco. Aí eu já sei quem é, né? Deus te abençoe, irmão Paulo. Nosso abraço a vocês aí. E a irmã Cláudia Domingos em Fazenda Buriti. A irmã Noemi, família em Diorama. Maria Luzia em Rio Branco. Deus abençoe você aí no Acre, irmã Maria Luzia. Irmão Delavi, família na Fazenda Três Flechas, lá em Confresa, no Mato Grosso. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Simone Gabriel, no Pará. Mas cadê o irmão Silvio? O irmão Silvio também está aí, tem certeza. Deus abençoe vocês aí, irmã Simone e o Gabrielzinho. Um abraço a vocês. O irmão Paulo Pontes em Diorama. Agora eu achei o irmão Paulo Pontes. Deus te abençoe, irmão Paulo. Irmão Tássio Leonan, aqui no Pará. Aliás, no Iporá. Deus te abençoe, irmão Tássio. Nosso abraço de toda a igreja por você. Vamos continuar lutando pela fé. O irmão Julimar, irmão Bolivar, irmão Coraci também, com certeza estão nos acompanhando em casa. E como eu já falei do Jurandir, lá em Fazenda Nova, e sua família, o irmão Miguel, o irmão Servino, e a irmã Divina, lá em Piloândia. É muita gente, não é? O irmão Pedro e a irmã Magaliana, em Cachoeira, eles não comunicaram, mas eu sei que eles estão lá firmes, não é? O irmão Zé Antônio, né, já colocou aqui. Deus abençoe vocês aí em Cachoeira. Nosso abraço a todos, até domingo. Domingo nós vamos mostrar um trabalho em memória ao pastor Joaquim Gonçalves. Até lá, Deus continue com vocês. Traz o alimento da hora e nos livra da perdição.
She